Então, relembrando que a construção de um corpo humano, seja no universo das artes ou da moda, esse corpo usa a cabeça como unidade de medida. Então, aqui nesse esboço, nesse infográfico, nós temos, né, o passo a passo da construção da cabeça. Então, esse método matemático, ele parte, né, da estrutura do plano cartesiano nas linhas de x e y, aonde nós temos o primeiro e o segundo quadrante. E a linha zero é aonde nós temos os pés descalços. Eu gosto de deixar claro que são os pés descalços, né, nessa linha X aqui embaixo, para que vocês lembrem que muitas vezes o nosso croquis vai precisar usar salto alto. Então aqui a gente está relembrando a estrutura das 9 cabeças, ou grid 9, né, eu chamo dessa maneira, porque ele tem 9 linhas com a altura de uma cabeça. Então, a cabeça, ela toma essa linha, né? E divide em 3 partes iguais, sendo que 2/3 forma o círculo base, onde a gente vai ter esse círculo como medida para as larguras do corpo também, né? Então, ele é o círculo maior. E 1/3 dessa cabeça forma o círculo menor. Então, aproximadamente, o encontro do círculo base com o círculo menor ocorre na linha do nariz, abaixo do nariz, ok? Então, esse círculo menor, ele tem a parte da boca na metade dele, né, localizado. Então, essa parte menor é onde a gente tem a parte móvel da nossa cabeça. E depois a gente traça uma oval simétrica, né? Sempre usando o lado esquerdo e o lado direito, né? Para que ele fique simétrico. Aqui nós temos a estrutura do cânone de 9 cabeças. Então, aqui para lembrar que pelo universo da arte, né? Vários autores propõem que o corpo humano real, inclusive estudos do Leonardo da Vinci, que trouxeram esses princípios, né, de estudos da proporção das partes em relação ao todo do corpo, um ser humano normal, ele tem em torno de 7 cabeças e meia a 8 cabeças. A estrutura, né, mediana desse ser humano é de 1,68 de altura. Nós arredondamos para 1,70. Essa seria o porte de um ser humano mediano. Então, partindo desse princípio, com essa altura, né, de 1,70 m, percebe-se que a altura da cabeça está relacionada e ela tem uma quantidade de vezes que se repete para a altura do corpo, então da sola do pé até o tampo da cabeça, né? Então aqui a gente tem 8 linhas, 8 cabeças e 2 larguras de cabeça para o corpo feminino, compõe a largura do corpo, contendo dentro dessa largura a parte dos ombros e braços também. Então, como a cabeça é a unidade de medida, de referência, é muito importante que a gente faça estudos, né, dessa cabeça, como que é essa estrutura, como que a gente distribui matematicamente a linha dos olhos, né, os elementos como olho, sobrancelha, nariz, boca. Quando a gente analisa a cabeça, a gente percebe que a cabeça dividida em 5 partes iguais, ela tem nessas linhas pares a localização dos olhos, né? A boca, como eu falei antes, fica na metade da altura desse círculo menor, e aí a gente vai percebendo, né, as relações, por exemplo, da altura da orelha, que tem, né, a altura da sobrancelha até a base do nariz, a altura da orelha, o comprimento da orelha, enfim. E todos os outros elementos também estão relacionados entre si. Aqui essa cabeça, então, compõe o que nós chamamos de cânone estrutural. Ele é um cânone que nós vamos fazer nessa videoaula manualmente, né, a construção dele todo, no passo a passo. E ele parte desse círculo base, então. Esse círculo base, ele tem 2/3 da primeira linha que forma
a base para a cabeça. Esse círculo ele se repete 2 vezes na linha 8, né? Para a largura do costado. Então, como nós temos como referência o plano cartesiano, a numeração do nosso cânone começa lá em x no 0, né? Ó, 0, aí tem a cabeça 1, 2, 3, vai até a 9. Então, aqui a gente tem o círculo base uma vez na cabeça, 2 vezes na largura dos ombros, tá vendo? Olha, ele contém o círculo da articulação do braço. E ele se repete também na largura da cintura, né? Ele se repete centralizado no encontro do Y com a linha 6. A distância entre o círculo das articulações aqui dos ombros é o que vai me dar a referência, né, para a largura de busto e de quadril. Então, a gente parte desse corpo ampulheta, essa estrutura matemática, simétrica e equilibrada. E aí, a partir dessa referência, a gente vai gerar os círculos de articulação do quadril, que é super importante essa estrutura para os estudos de movimento. Então, a gente tendo a cabeça e o tronco superior e inferior, a gente começa a perceber que esse corpo, né, ele tem 9 cabeças e 4 delas são para o tronco e cabeça. E a outra metade do corpo, até um pouco mais, né, é para a parte das pernas, ok? Então, a gente começa a perceber essas relações. Então, o joelho, ele fica mais ou menos na metade dessa perna, né? Se nós dobramos a perna, a gente percebe que a panturrilha, né, o tornozelo, ele vai bater lá na papada do bumbum, né? Então, a gente precisa ter aqui na metade da altura da primeira linha, a linha do tornozelo. Então, aqui tem essas indicações, né? Costa, busto, cintura, quadril, joelhos, tornozelos, porque a gente faz a comparação das fases de crescimento até do bebê até o adulto, né? Observando essas relações dessas alturas e das larguras do corpo, sempre tendo a cabeça como referencial. Então, aqui a gente tem como referência esse livro da Michelle Briand. Eu gosto bastante da forma que ela também propõe o desenho, né, do corpo da mulher. Então, lembrando que o cânone de moda, ele é uma representação alongada de um corpo humano real. Então, esse corpo humano, né, esse corpo padrão mediano, em torno de 1,70 m, ele traz características, principalmente apresentada por modelos, né, de passarela, manequins, da estrutura da largura de busto ou circunferência de busto ser muito próxima ou igual à circunferência do quadril. E a cintura, ela tem em torno de 30% a menos de medida. Então, por isso essa estrutura ampulheta. Então, quando a gente observa essa estrutura ampulheta, a gente pode observar que o corpo, né, ele tem essa estrutura esquelética interna que é igual para qualquer ser humano, né? Então, basicamente, é a estrutura padrão. Então, ela também nos propõe essa questão, ó, das larguras, tá vendo? Da estrutura óssea, similar no tronco superior e no tronco inferior. Então, a gente, quando vai passar para o cânone estrutural, ao invés de eu fazer o desenho esquelético, né, que poderia ser esse, por exemplo, é muito mais interessante a gente ter as estruturas já geométricas a partir de círculos, quadrados, né, trapézios, do que fazer uma estruturação de um esqueleto como esse. Então, a gente estiliza, né, essa estrutura do corpo, da estrutura óssea, com linhas e pontos, né? As estruturas da perna, por exemplo, né? O fêmur, todas essas estruturas esqueléticas, a gente simplifica com uma linha reta e com pontos aonde vão gerar os pontos de articulação, ok? Então, a gente não fica desenhando os ossinhos, a gente traduz para pontos e linhas retas ou linhas curvas. Então, é uma estrutura muito próxima a de um robô. Tá? Então, a gente mantém o estudo da silhueta
ampulheta porque é a estrutura mais próxima do esqueleto humano, né? Que mantém em equilíbrio o nosso corpo. A gente observando essa estrutura esquelética, a gente percebe que tem esse equilíbrio, né, que poderia ser representado por uma ampulheta, tá? Mas observando o esqueleto, você não tem como dizer se era de uma pessoa magra, de uma pessoa obesa, né? Então, por isso que se mantém essa silhueta. E depois, a partir dessa estrutura base, a gente consegue desenvolver qualquer biotipo.